Olá a todos vocês, aqui é Emerson Pantaleo Caparelli e mais um programa Essenf, o chamado da floresta. Nós estamos aqui pela TV Web Galáctica, né? Em mais um programa semanal que nós temos para falar sobre o xamanismo e as tradições da sabedoria dos povos originários. No programa de hoje, nós iremos falar e mostrar um pouco sobre a cultura indígena, em especial aqui dessa região onde estou. Então fique ligado aí no programa para que vocês possam saber em qual região, né, onde existe uma concentração de povos originários que eu estou. Na verdade, neste exato momento, como vocês podem ver, olha, eu estou aqui num espaço que se chama Casa de Cultura, tá? Casa de Cultura de Itariri. Por quê? Hoje de manhã e ontem eu estive em uma aldeia indígena, né, dos povos originários que tem aqui na cidade de Itariri. Para quem não sabe, Itariri é uma cidade, como eles dizem aqui, né, que é a última cidade do litoral sul e a primeira do Vale do Ribeira. Por quê? Porque Itariri fica localizado, é a cidade depois de Peruíbe. Para quem conhece o estado de São Paulo, Peruíbe é a última cidade da Baixada Santista, né? Se você pega ela começando em Santos, do litoral sul, até Peruíbe, na última cidade, né, litorânea, do lado sul, né? Da costa sul, né, do mar, do oceano. Então você tem depois Itariri, mas mesmo assim Itariri não é uma cidade litorânea. Então Itariri é a primeira cidade do Vale do Ribeira, né? Isso que é interessante. Itariri é a primeira cidade do Vale do Ribeira. Por que Vale do Ribeira? Porque o Vale do Ribeira é um vale, montanhas, natureza, Mata Atlântica, maravilhoso, esplendoroso. Vocês vão ver aqui no programa algumas fotos e vídeos. Que fica no Ribeira, que é o rio que corta toda essa região e pega lá até perto do Paraná, né? Uma parte do Paraná também. Então, o Vale do Ribeira, ele tem o Médio Ribeira, o Médio Tietê, o Alto Tietê. Tudo isso fica próximo, né, localizado. Mas o Vale do Ribeira abrange vários municípios, eu não sei direito quantos, né? Mas eu já fui em vários deles, porque eu fiz vários trabalhos e projetos culturais, porque a região do Vale do Ribeira, a gente fala que hoje é chamado do Vale do Futuro, né? Mas é o Vale da Riqueza. Por quê? Porque você tem uma concentração muito grande de cultura. Então é uma região com muitas aldeias indígenas, com comunidades quilombolas que são de remanescentes de escravos, com a cultura caiçara, né? Com a cultura de vários povos migrantes, né? Imigrantes que vieram do Japão, da Alemanha, da Itália, de vários lugares do planeta. Então é um berço assim de riqueza impressionante na sua gastronomia, na sua culinária, no seu artesanato, nas suas manifestações, né? Nos seus folguedos, nos seus rituais, nas danças, nas músicas. Então é uma região, né? Você tem ali uma riqueza muito grande em Iguape, em Cananéia, que é uma das cidades mais antigas do Brasil, em Miracatu, em Pariqueraçu, Ilha Comprida. Estou falando já aqui algumas cidades, né, do Vale do Ribeira. Registro, que é uma cidade muito importante também, é uma das maiores, né, talvez a maior do Vale do Ribeira. E você tem Itariri. Então Itariri é uma cidade que transita um pouco, né, da cultura, porque está bem perto da Baixada Santista e do litoral. E está mais perto da Baixada Santista e do litoral do que várias outras cidades, porque o Vale do Ribeira é de uma logística assim, meio dificultosa, né, para as cidades se conversarem entre elas. Mas tem como eu falei, uma concentração muito grande de cultura, de diversidade, de riqueza, de pluralidade, nesse sentido artístico, cênico, teatral, musical, enfim. Então, eu estou aqui em Itariri, eu estou exatamente na Casa de Cultura de Itariri, um trabalho que a diretora de cultura Nancy, que é uma grande amiga minha, faz um trabalho valiosíssimo, né, da cultura, das artes visuais, do teatro, da poesia, da música, da dança, de inserções, né, incentivo à leitura, inclusão, e também ela faz um trabalho maravilhoso com os povos originários. Então, hoje eu posso dizer que eu estou em missão aqui, né? Para quem me conhece sabe que eu trabalho com os indígenas já, como eu falei, né, há 15 anos em vários projetos, e eu represento o xamanismo
que é a filosofia espiritual oriunda, né, dos povos indígenas, em 3 fóruns interreligiosos de cultura de paz no estado e no município de São Paulo. Então, eu costumeiramente estou em missão, né, como as pessoas brincam aí comigo, e numa dessas missões, nós estamos essa semana aqui nessa cidade, que tem uma riqueza muito grande. Então, vocês vão ver as fotos e vídeos. Eu já visitei, né, em outra oportunidade eu conto melhor para vocês, com imagens e fotos também. Uma das aldeias, né? Mas eu não tinha ainda ido na aldeia que é da região aqui do Rio do Azeite. Então, para vocês entenderem, os povos indígenas, eles estão concentrados em vários agrupamentos étnicos, né, pelo Brasil todo. Nós temos 1,5 milhão de indígenas no Brasil, o último censo que saiu, mais de 300 etnias, mais de 270 línguas. E hoje eu vim visitar a região que a gente fala que é a Serra do Itatins, porque é uma serra mesmo, e a Serra do Itatins, que pega uma parte de Peruíbe e pega uma grande parte de Itariri. A Serra do Itatins, ela abrange uma terra indígena, que é a Terra Indígena Serra do Itatins, ou Terra Indígena Rio do Azeite, porque tem um rio que corta a aldeia e corta essas regiões aqui, né, que é Rio do Azeite, porque a água, né, ela vinha assim bem grossa, então parecia um azeite, parecia uma coisa gordurosa, né, mas ela era limpa, mas pelo tipo de planície, pelo tipo de vegetação, acaba acontecendo isso, como acontece, por exemplo, quando a água fica barrenta, né, então ela não está suja, ela está com o barro junto, com a terra, que vem da terra, né, mas ela não está suja, ela é o tipo de área pluvial, né, que ela tem. Então, Rio do Azeite. Então, na terra indígena Rio do Azeite, Serra do Itatins, nós temos 2 aldeias. Uma é totalmente Guarani, a outra é Tupi-Guarani, em Andeva. Só que elas se conversam, porque assim, na aldeia Guarani também tem Tupi, na Tupi também tem remanescentes dos Guaranis. Guarani é um povo, Tupi é outro, mas tem algumas relações no modo de vida deles. Tem muitas diferenças, mas tem algumas relações também. Eu visitei hoje, vocês vão ver nas fotos, nos vídeos, a aldeia indígena Rio do Azeite, que nós chamamos de Inhandã. Inhandã é Rio do Azeite, né? Vem de água, por isso que a gente vê Ipiranga, né? Porque as águas embarradas, piranga, né? Uma coisa vermelha. Águas avermelhadas, I é água, só que a gente fala na pronúncia, né? Como se tivesse um tio. Então, Inhandã, o Rio do Azeite. Então, o Rio do Azeite é essa aldeia indígena dos Tupi-Guarani Andeva, que é bem característica aqui na região, né, de Serra, na região de Peruíbe também tem os Inhandeva. E essa é um dos 3 territórios mais antigos do estado de São Paulo, junto com a Bananal, que é a Tecoapacoatã, que fica em Peruíbe, que é o primeiro território mais antigo, com a aldeia do Rio Branco, que fica em Itanhaém, território indígena Rio Branco, e aqui em Itariri, a terra indígena Serra do Itatins. Os indígenas, eles têm, como eu falei, as diferenças entre as etnias e entre as aldeias também. Então, por exemplo, nessa aldeia do Rio do Azeite, você tem uma concentração de minérios, como tem aqui no Vale do Ribeira como um todo e como tem em Itariri. Então você tem muita ametista. Então, numa época, o garimpo estava muito forte aqui de forma ilegal. A Polícia Federal fechou toda aqui a cidade. Então, o indígena ele sempre também esteve em locais onde tem as pedras preciosas, as pedras e minerais, as pedras e cristais. E o indígena sempre honrou muito isso, porque ele não tira da natureza. Ele sabe que aquelas pedras e cristais têm um porquê de estar ali, porque está ajudando a limpar o ambiente energeticamente. Serve também de proteção para manter a harmonia dos seres. Então tem uma sabedoria muito grande. E esses indígenas Tupi-Andeva, eles fazem um trabalho muito legal com grafismo. Então eles usam o genipapo, né, pela cor preta, mas eles usam muito o urucum, que também tem aqui. Não é em toda a região da Mata Atlântica que tem genipapo e urucum, mas aqui eles têm. E para tingir as roupas, para tingir assim, os artesanatos que eles fazem, para também fazer pintura, eles usam o açafrão. Então, para quem já ouviu falar, o açafrão, aliás, é maravilhoso para a saúde. Ele é muito usado, por exemplo, na Índia, né? E aqui, não é a primeira vez que eu vejo em aldeia indígena eles plantarem açafrão para poder usar
não só na culinária, mas também para usar a cor que ele emana, né? Porque é uma cor amarela, meio alaranjada, dependendo de como fica. Então fica uma cor muito bonita para pintura corporal, grafismo e para tintura no artesanato. Isso fica muito bonito. Então açafrão é uma das coisas que eles usam também. E aí eu estava conversando com a cacique, né? Com as lideranças que tem lá. Então eles estão resgatando a sua ancestralidade através da música, que nós chamamos em tupi de Emboraí, que é quando você faz o cântico sagrado de conexão com a natureza. Então Emboraí é quando você faz o cântico na língua tupi ou na língua guarani, aí no caso é na língua tupi, para conectar-se com os seres da natureza. Então você se conecta com Yanderu, que é Deus, com Uporã, que é o espírito sagrado das águas, com Tatá, que é o espírito do fogo, com Pantu, que é o espírito do ar, com a Uvuporã, que é o espírito da terra, com os elementais, com os encantados, com os seres vivos, com cada um dos animais. Então é uma terra indígena onde eles veem direto onça, né? Tanto a onça pintada mesmo, né? Quanto a onça parda, né? A onça pintada, na verdade, é a Sussuarana, né? A onça pintada mesmo da região do Xingu. Mas a que eles veem aqui é uma onça também pintada, mas não é a onça pintada, é a onça Sussuarana. E eles aqui também tem muito tatu, paca, anta, porco do mato, javali, lobo-guará, raposa, né, silvestre. Então esses animais, né, tartaruga, tem muitas cachoeiras que estão dentro da aldeia e também fora da aldeia, em áreas, né, particulares e em áreas públicas. Então você imagine a energia, né? Vocês vão sentir aí na foto e no vídeo a energia que tudo isso traz. Então é uma coisa maravilhosa, né? Os indígenas, então, eles fazem esse artesanato com timbopeva, com brejaúva, com as folhas das palmeiras, né, dos coqueiros. É uma região de muita banana, isso, né, é o que mais tem no Vale do Ribeira, é bananal, é bananeira, são as bananas. Então, a banana também, para quem não sabe, você dá para usar toda ela, porque a casca da banana serve para adubo para as plantas, né? E a banana, né, para quem gosta, é um alimento muito nutricional, nutritivo, e você tem o coração da banana, né? Para quem não conhece, põe aí na internet, coração da banana. Coração da banana é uma parte que você pode usar para comer com legumes, com verduras. Então uma pessoa estava aqui e falou: eu como com palmito. Então assim, é uma delícia, é muito gostoso. E você pode usar também para fazer uma mistura, né, com carne, né, para quem come carne, ou com outros alimentos que se complementem. Tem pessoas que gostam muito de uma iguaria que se chama buraco quente. Tem aqui no Vale do Ribeira, especificamente lá em Pariquera-Sul. Tem também na região ali de Atibaia e Mariporã. Buraco quente é quando você mistura legumes e carne, né, dentro de um pão, tá? De um pão francês, né, que fica melhor porque ele cabe certinho. E aí você pega o coração da banana e faz essa mistura junto com os legumes, né, e com a carne. Então fica uma coisa muito gostosa, né? Eu adoro essa iguaria. Então, mas aí tem um detalhe importante. O coração da banana, ele tem um líquido, um leite que sai da pontinha dele. Esse líquido é extremamente saudável, é extremamente valioso para a saúde, poucas pessoas conhecem. Então esse líquido que sai da pontinha do coração da banana, ele é excelente para o estômago. Eu já vi pessoas indígenas e não indígenas se curarem de úlcera, de gastrite. Eu mesmo, quando estava com bastante dor de estômago, estava numa aldeia lá em Parelheiros, que fica no extremo sul de São Paulo, e esse líquido também me ajudou muito. Esse leite do coração da banana, ele me ajudou muito, porque ele é bom para questões gástricas, digestivas, e ele é bom também para as questões respiratórias. Então ele é bom para quem tem sinusite, rinite, ele aumenta a imunidade, né? Ele deixa seu corpo mais alcalino e menos ácido. Então faz muito bem para a saúde. Essa é uma sabedoria dos antigos, né, dos povos originários. Só que tem um detalhe, ele é extremamente amargo, gente. É uma das coisas mais amargas que eu já experimentei na minha vida. E olha que assim, eu já experimentei bastante coisa na minha vida, somente com os indígenas, tal, tem muita coisa que é da natureza e é um gosto amargo. Por exemplo, óleo de copaíba é amargo, né? E é maravilhoso. É uma das propriedades que mais, né, trazem a harmonia, o equilíbrio do corpo. Mas realmente, gente, esse líquido do coração da banana é muito amargo mesmo.
mas ele é extremamente saudável. Então os indígenas reaproveitam tudo o que se tem. Então, por exemplo, um animal morre, o indígena pede licença para a natureza, ele vai pegar o dente daquele animal, a pele daquele animal, às vezes a carne daquele animal, às vezes a pena daquele animal, né? Ou o chifre, ou o rabo. Né? Então o indígena ele reaproveita as coisas da natureza, assim como ele faz com a banana. A banana ele aproveita a folha da bananeira, isso é bom para limpeza na casa, limpeza energética. É bom porque você coloca o peixe para assar e você coloca a folha em cima. É bom porque você coloca alguma coisa de comer em cima dessa folha de bananeira. É bom porque ela serve também para você colocar os artesanatos em cima. É bom porque você pode usar para tapar, cobrir alguma coisa. É bom porque você pode fazer o trançado da fibra e da folha de bananeira. E esse trançado vira também um artesanato, um artigo, um artefato ali, né? Ou mesmo um objeto sagrado indígena. Então, o indígena ele reaproveita tudo. Assim como ele faz, né, com a banana. Um outro detalhe, então eu falei um pouco da pintura, do artesanato, eles têm a maracá, que é o chocalho, eu já mostrei para vocês aqui o que é a maracá, vocês podem ver em outros programas. Eles têm o pau de chuva, a machada e o arco e flecha. Então assim, hoje em dia, o arco e flecha e a machada são pouco usadas durante o dia a dia. Porque isso eram instrumentos antigos que eles usavam para caçar na natureza, né? Então, quando eles iam caçar na natureza, eles usavam os instrumentos, que era importante, né? Mas agora já não precisa tanto disso, né? Já tem outras maneiras, né? Eles têm todo esse cuidado em preservar os animais que estão em extinção. Então, tem toda essa questão que vai mudando um pouco o modo de vida, mas eles usam esses artesanatos para ser uma coisa simbólica, para ficar lembrando, né, dos ancestrais, para que as pessoas que não conhecem possam ver, olha que bonito aquele arco e flecha, perdão, aquela lança que era muito usada no Rio, aquela machadinha, né? Então é isso. Essa aldeia Rio do Azeite, eu já tinha ouvido falar, eu já conversei com alguns indígenas, mas eu não tinha vindo ainda. E aí um outro detalhe é que assim, eles têm uma ligação com os encantados e espíritos protetores da natureza. A Tecoarandu, que é outra aldeia aqui de Itariri, também tem. E outras aldeias em Peruíbe também tem isso. Eu já conversei muito com os indígenas dessa região e eles têm muito contato com os seres encantados, elementais e invisíveis da natureza, ou seja, são seres protetores que estão num plano diferente do físico. Eles estão num plano invisível, um plano astral, espiritual, um plano telúrico, né? É um plano onírico muitas vezes, mas algumas vezes eles se manifestam fisicamente, concretamente, e as pessoas veem. Vocês sabem que aqui na região, né, da Serra do Itatins, do Vale do Ribeira, principalmente entre Peruíbe e Itariri, tem muitos avistamentos de objetos voadores não identificados. Eu sei que muitos que fazem parte da TV Galáctica, como palestrantes, como, né, comunicadores, e muitos que também assistem a TV Galáctica, gostam deste tema, estudam este tema da ufologia. Todo mundo fala muito de Peruíbe. Peruíbe tem um congresso internacional ufológico. Peruíbe, muitas pessoas sabem e falam e sabem, e eu também sei porque eu já senti, tem várias bases intraterrenas e intraoceânicas, por dentro do oceano, que são bases onde estão esses OVNIs, né? Esses extraterrestres. Só que também tem em Itariri. Itariri é uma cidade muito pequena e poucas pessoas falam, mas em Itariri tem muita gente aqui. Gente, assim, venham para Itariri, porque é uma outra cultura, vamos dizer assim, que você aprende pela simplicidade e aprende coisas que você não viu. Então aqui várias pessoas que são às vezes de algumas religiões que são mais conservadoras ou que têm alguns dogmas, ou seja, eu quero dizer assim, que são pessoas que às vezes não são abertas a outras linhas espirituais. Várias dessas pessoas já tiveram vivência e experiência com o Saci, com o Boitatá, com a mula sem cabeça, com a Yara, né, das águas, com outros seres, com avistamentos de OVNIs. Me mandaram a foto essa semana de um grupo que viu nas montanhas um OVNI, né? Lá tem a foto do disco voador. Então assim, gente, eu tô falando isso porque as pessoas que estudam sabem que existe, né? As pessoas que não, mesmo que não viram, mas sentem, claro, olha o tamanho do universo, né, gente? Vocês acham que só ia ter vida no planeta? Não é nenhuma questão religiosa, isso é uma questão assim, consciência, né? É muito simples imaginar isso. Não só porque Jesus falou que há muitas moradas no reino do meu Pai, não só por isso, mas também por isso, né? Que umas pessoas muitas vezes seguem a Bíblia e tal, podem usar essa frase para entender isso melhor.
Mas olha o tamanho do universo, gente. Então assim, aqui é uma região de muito avistamento de OVNIs. Só que aí que está, não é só isso. Aqui tem não só aqui, né? Tem os encantados e elementais. Isso faz parte do imaginário popular, isso faz parte das lendas urbanas ou lendas folclóricas, né, do povo brasileiro. Isso é maravilhoso, isso é riquíssimo. Nós temos um trabalho de preservar e não perder essa contação de histórias, que isso tem muito da tradição oral que os indígenas fazem, o povo negro faz, né, os quilombolas também fazem, os ciganos fazem. Aí na Índia tem muito essa tradição oral, para você não perder esses costumes, essas crenças, esses rituais. Por quê? Porque tem um fundamento ali. Às vezes tem a história de um povo ali, tem identidade, uma simbologia ancestral que está contida. E os encantados espíritos protetores estão em todos os lugares da natureza. Só que pelos meus estudos, pela minha experiência, eu posso estar errado, mas eu compreendi que assim, tem alguns lugares que os encantados, principalmente, aparecem mais. Tá? Então aqui é uma região onde o Saci vem muito. Muita gente aqui viu o Saci. Um dia eu quero fazer um programa para vocês ouvirem pela boca das pessoas sobre estes seres encantados, tá? Então eu vou fazer isso com vocês ainda. Eu estou contando assim para vocês terem uma ideia. Então, lá na aldeia eles já viram a nave já chegou bem perto da aldeia, já jogou uma luz muito grande. Telepaticamente um dos caciques ouviu assim, deste ser que ele viu, né? Este ser falou assim: continuem preservando a natureza, continuem honrando a natureza. É muito importante que vocês possam honrar e amar os seres vivos. Então isso é muito lindo, né? Eu vou até mostrar para vocês. Não vai dar para ver direito, gente, mas tá vendo aqui, ó? Aqui é uma parte de uma das aldeias que eu comentei, né? Ela fica lá no morro em cima. Então, Tariri é um lugar de muita natureza, né? Muitas cachoeiras, bananais, né? Então é isso, gente. É isso que eu queria contar um pouco para vocês. Hoje está sendo um programa diferente. Como eu ando muito, eu viajo muito, eu faço muitas pesquisas, muitos trabalhos, né? Levando também a oportunidade dos indígenas poderem falar, ou eu falando sobre o xamanismo e ajudando a quebrar os preconceitos, combater a intolerância religiosa, aumentar o conhecimento, né? Sobre a sabedoria, né? dos povos, enfim. Então vocês vão ver que outros programas vão ser assim também, trazendo a cultura, né? E o povo indígena, ele tem muito essa questão do resgate, né, e da cultura, da espiritualidade. Isso é muito importante, cultura e espiritualidade caminham juntos. Então vocês lembram que no começo eu falei assim, essa aldeia, a Tecoá Nhandã, né, que é a Rio do Azeite, eles estão num processo para resgatar os cânticos sagrados com as crianças. Então eles estão precisando de instrumentos, por exemplo, como a rabeca, o violão, o tambor, e com isso eles vão poder resgatar essa conexão com as músicas e os cânticos, que isso também é uma forma de resistência, né? As danças, os rituais, né? A conexão que eles têm com a natureza, as plantas e ervas medicinais, o plantio na natureza. Então tudo isso é muito importante, gente. Eu quero agradecer a vocês, que o grande espírito Nhanderu toque e abençoe o coração de todos vocês, com muita paz, amor e luz. E fica esse recado, né? Hoje aqui os indígenas falaram para mim que já viram o boitatá, que é um protetor da natureza. Boi em tupi significa cobra, tatá é fogo, então é a cobra de fogo. Por quê? Protege a natureza. Curupira protege a natureza. Caipora protege a natureza. Então são seres que às vezes a pessoa fala, tenho medo, sofri alguma coisa deles. Mas por quê? Porque eles estão protegendo a natureza. Então ele dá uma lição, né, de moral, lição de vida para quem desrespeita ela. Então muito obrigado a todos vocês, fica esse recado para que a gente possa cuidar mais da natureza, cuidar mais dos nossos seres vivos e cuidar mais da nossa vida e da nossa existência aqui na Terra. Desde já, muito obrigado, eu sou Emerson Patunaléu, eu agradeço por vocês estarem comigo em mais um programa Essenfio chamado da Floresta. Esta é a nossa querida TV Galáctica. Um beijão para vocês, um beijão para o Dorim, para a Karen, para a Cida, que sempre fazem esse trabalho maravilhoso. Gratidão ao Eté Arro!